O tema que vamos falar hoje, quando colocarem o nosso Deus à prova. Quantas vezes nos deparamos com situações em que nossa fé é testada, seja desafios no trabalho, problemas familiares ou decisões que colocam à prova os nossos valores. A pergunta permanece: como responderemos quando colocarem o nosso Deus à prova? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3:16 a 18 oferece um exemplo poderoso de fidelidade inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Eles escolheram permanecer e firmes na fé, confiando no poder soberano do nosso Deus. Quando nós formos confrontados, as pessoas colocarem o nosso Deus à prova, o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa atitude deve ser semelhante à mesma coisa que os amigos de Daniel fizeram. Olha só o que eles fizeram diante do rei Nabucodonosor. Imagine você estar diante do rei. Imagine só, você ser confrontado diante das pessoas, que o rei desse mundo são as pessoas que não conhecem a Deus e que sempre vão nos colocar um desafio. Então nós vamos ser colocados na frente deles para ser testados. E a nossa vida espiritual, ela vai estar em risco. Então vamos ouvir o que Deus tem que nos falar, o que Deus vai nos trazer no dia de hoje, para que nós possamos sempre estar adorando a Deus e não as imagens que o mundo está criando, cenários que o mundo cria para que nos tirar da presença de Deus. Então, é essa história que nós vamos viver diante de Deus, do nosso caráter. Quando nós somos confrontados, nós temos que ter a mesma atitude quando estamos na igreja, quando estamos reunidos em células, quando nós estamos reunidos com os nossos amigos, nossos irmãos. Então as pessoas vêm e vão nos confrontar, e nós temos que estar preparados para isso, porque Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram um decreto que foi ser jogado na fornalha de fogo. E se nós formos lançados na fornalha de fogo, nós temos que ser semelhante a eles. Nós não podemos ficar duvidando, porque o Deus que nós prestamos culto, ele pode nos livrar de todas as situações. Então, se você for confrontado e estiver em risco, o seu trabalho, o seu emprego, o seu negócio, você tem que confiar que Deus fará grandes coisas e mudará toda essa história, toda essa situação. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que é verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que está atento. E nós não devemos, os nossos pensamentos, serem contaminados por coisas que não sejam do nosso Deus. É assim que nós vamos ser confrontados e é assim que nós devemos agir. Agir com fé. A nossa atitude, o nosso comportamento deve ser e a resposta para o mundo que nós somos confrontados, nós devemos ter a mesma atitude. A nossa atitude, o nosso comportamento deve ter a mesma determinação que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram perante ao rei. Eles disseram assim, olha, mas se o nosso Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Isso está em Daniel 3, 17, 18. Então, assim, mesmo que todas as situações sejam desfavoráveis por nosso comportamento, por dizermos que nós cremos no nosso Deus, um Deus vivo, e tiver em risco o nosso trabalho, nosso emprego, os nossos negócios, nós devemos sempre nos apegar que o Deus vai nos livrar de todas essas situações. Então, essa é a resposta, esse testemunho de uma fé inabalável, incondicional. Então, nós temos que ter uma ação, uma determinação, um comportamento incondicional diante das decisões de todas as pessoas que duvidam da nossa fé e querem colocar a nossa fé em xeque. A nossa confiança em Deus não depende de resultados. Então, assim, os resultados que vou obter não dependem das situações, ou seja, de homens, de cenários, de governo, de bispo, de pastor, não depende de ninguém. Os nossos resultados dependem exclusivamente da nossa fé no Deus vivo que vai nos fazer mudar de nível. É esse comportamento, essa atitude que eu tenho que ter. Então, eu tenho que ter esse pensamento, eu tenho que ter essa atitude e fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Deus na nossa vida, porque a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser restaurada.
nós vamos ser mudados de nível. Então, para que nós possamos ser mudados de nível, eu tenho que estar confiante naquilo que Deus vai fazer e não naquilo que o mundo está me oferecendo. Então, eu tenho que ter essa determinação, essa confiança. Então, a confiança que eu tenho em Deus não vai depender dos resultados. A lição é clara, é verdadeira. Nós não fazemos barganhas e Deus não faz barganhas com os nossos, com a nossa fé. Então, se eu creio em Deus, eu tenho que ter absoluta certeza que Ele fará o que Ele prometeu. Olha aqui o que diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isaías 41:10 diz assim: não temas, pois eu estou com você. Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, ele agirá. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8:31 diz assim: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que eu vou duvidar se eu tenho todas as promessas de Deus, que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que vai fazer? Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que Ele diz. Então, Ele diz para que eu não tema. Por que eu vou ficar temendo diante das situações, das circunstâncias que o mundo está nos contestando, o mundo está nos colocando diante para negarmos a Deus? Essa é a função do mundo, fazer com que nós possamos negar a Deus, ou seja, declinar da nossa fé, declinar do nosso Deus. Jamais devemos ter essa atitude, esse comportamento. É isso que ele está nos dizendo. Então, assim, o que nós devemos entender? Que no dia de hoje nós somos desafiados de diversas formas. Nós vamos ser desafiados de diversas formas. Desde os compromissos éticos no ambiente de trabalho até a tentação de seguir padrões cultuais. Ou seja, qual é a cultura que as pessoas do mundo praticam? Então nós vamos ser confrontados e nós vamos ser empurrados por caminhos que não façam a vontade de Deus, que nós vamos comprometer os nossos valores. Se eu der ouvido, se eu der uma visão e comece a praticar, e comece a viver o que o mundo está nos dando de desafios, então eu vou estar renegando a fé. Então, todos esses versículos que nós citamos agora há pouco, nós vamos deixar de estar crendo na promessa de Deus. Então, assim, a pressão para que nós possamos se curvar diante do Deus desse mundo é muito forte, é muito grande. E eu tenho que ser resiliente e resistente a essas tentações. Então, é isso que eu tenho que estar na minha mente, estar no meu coração, e os meus pensamentos estar formatados no que Deus está nos colocando, no que Deus está nos dando de direção. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles enfrentaram Nabucodonosor, enfrentaram o mundo daquele momento, que eles estavam vivendo. Então, assim, a nossa fé exige nossa conformidade, ou seja, a nossa fidelidade em Deus. E nós temos que ter a coragem de enfrentar esse mundo de peito aberto e que nós possamos ter consciência do que nós estamos fazendo. A gente tem que entender que ter fé em momentos que nós temos vitórias, é muito fácil, né? A gente, em momentos favoráveis, a gente fala que tem fé, a gente acredita em Deus, citar versículos bíblicos. Agora, quando a gente está enfrentando situações desconfortáveis, situações que são desfavoráveis, aí sim nós vamos ter que provar e dizer para Deus que nós confiamos nele. Então, assim, eu posso estar passando por lutas, posso passar passando por dificuldades, mas a minha fé não será abalada, porque Deus tem uma promessa. Ele disse que em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é comigo, eu não tenho que temer a nada. Eu não tenho que estar comparando o que o mundo está ganhando, o que o mundo está vivendo e o que eu estou vivendo. Essa comparação é inútil. Deus está dizendo o seguinte: olha, se eu estou passando por um momento de dificuldade, é o momento que Deus está me dando treinamento, está me capacitando, me habilitando para que eu possa mudar de nível. É essa a promessa que Ele tem para nós no próximo ano. Então, assim, nós vamos mudar de nível. E para mudar de nível, nós precisamos ser treinados, ser habilitados. É esse entendimento que eu tenho que ter. O mundo vai te oferecer alternativas de facilidades, mas eu tenho que ter na minha mente que essas facilidades não vai me levar nas promessas de Deus. Eu vou estar abdicando, eu vou estar declinando na vontade de Deus, das promessas de Deus. E que eu estou aprendendo hoje justamente isso, que quando eu sou testado, eu sou confrontado diante das promessas de Deus, Deus diz o seguinte para mim:
que Ele está comigo em todos os momentos e que Ele vai estar me dando aquilo que Ele prometeu na minha vida. Então é isso que nós temos que ter, esse entendimento. Precisamos entender que a soberania de Deus não depende das nossas circunstâncias. Deus não muda aquilo que Ele prometeu, não muda aquilo que Ele falou. Ele nos convida simplesmente para confiarmos nele e sabemos que seus planos são sempre maiores do que os nossos. Então, os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Qual é o plano que eu tenho na minha cabeça? Esse plano que eu tenho na minha cabeça não é é o plano de Deus? Se for o plano de Deus, nós vamos seguir em frente. Mas se não for o plano de Deus, eu tenho que abdicar esse plano humano que eu tenho. Eu tenho que confiar naquilo que Ele está me falando. Olha o que me diz esses versículos aqui, olha, Romanos 12, 2. Diz assim, olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes, que nada vos abale. Então, assim, em todos os momentos eu tenho que ser firme, porque nada vai me abalar. Então, se nada vai me abalar, eu tenho que confiar nas promessas de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó, Deus não nos deu espírito de covardia. Então, eu não posso ser covarde diante das situações que o mundo está me oferecendo, eu abdicar a vontade de Deus, os planos de Deus e buscar os planos do mundo. Eu estou fora desse embate. O meu caminho é seguir as promessas de Deus. É isso que eu sugiro a você. Siga os planos que Deus colocou no seu coração. A história sua, a minha história, Ele já escreveu. Eu tenho que crer na história que Ele escreveu. Se eu não tenho ainda qual é a história que Ele escreveu a meu respeito, se eu não tenho ainda qual é o propósito, nós temos que clamar a Ele para que nós possamos receber dele essa história, esse clamor virá às nossas vidas para que nós possamos estar realizando a vontade dele e não as nossas vontades. 2 Timóteo, Provérbios 3, 5, 6 diz assim, ó, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, assim, o meu entendimento tem que ser um entendimento que vem do trono de Deus, não nos meus próprios entendimentos. Josué 9 diz assim, ó, ser forte, corajoso. Simples assim, um versículo simples, um versículo que vai direto. Sou confrontado diante dos homens, diante do mundo, sou confrontado, mas eu tenho que ser forte e corajoso e não ser covarde e de dobrar diante do que os homens, do que o mundo está querendo me oferecer. E como eu devo permanecer fiel nas promessas de Deus? Há um caminho para que eu possa estar diante das promessas de Deus e caminhar nesse nível, nessa direção. Eu tenho que declarar a minha fé com coragem. Eu tenho que dizer ao mundo a quem eu sirvo, qual Deus eu estou vivendo e por qual Deus eu vivo. Quando eu tenho esse comportamento, quando eu tenho essa atitude, eu vou enfrentar desafios com a convicção de que Deus é maior. E eu vou ter usar as palavras que Deus está me entregando e as ações para demonstrar a confiança nele. Então, vou citar os versículos que nós vimos agora há pouco, para que as pessoas possam ver o seguinte, que eu não mudo de opinião, que eu não mudo os caminhos, que eu não mudo o propósito que Deus determinou para a minha vida. Olha o que diz aqui em Salmos 56, 3. Quando eu temer, confiarei em ti. Quando eu temer, confiarei em ti. Eu tenho que rejeitar essas pressões que o mundo está nos fazendo. Então, assim, nós vamos ser pressionados, nós vamos ser colocados em xeque, nós vamos ser colocados numa parede para que nós possamos renegar a fé que nós temos em Deus. Então, assim, eu tenho que me comprometer com os meus valores, com os meus princípios, porque as recompensas que o mundo oferece para nós são passageiras e a recompensa que Deus nos dá é eterna. Então, assim, é essa a grande diferença. Eu recebo do mundo valores e recebo as promessas e recompensas que são passageiras. Elas vêm e vão. Por isso as pessoas ganham e as pessoas perdem. Quando eu tenho a convicção de que Deus é que está me gerando todas as coisas, essas coisas serão para a eternidade. Então eu tenho que viver o que é eterno, porque eu tenho que viver o que está lá nos céus e não o que está aqui na terra. Então, essa é a grande diferença que nós vamos ter, esse comportamento que nós temos que ter. Então, tem que confiar nos propósitos que Deus está me entregando, mesmo que o resultado não seja o que eu esperava. Então, assim, não aconteceu ainda, eu continuo crendo, eu continuo clamando a Deus para que eu possa receber essas bênçãos. Eu tenho que lembrar que Deus trabalha para o bem daqueles que Ele ama. Então, assim, Deus me ama, Deus ama a cada um de nós. Então, assim, Ele está trabalhando ao nosso favor. A situação está difícil, está apertada,
é porque Ele está trabalhando, Ele está nos capacitando, Ele está nos treinando, Ele está nos habilitando para que nós possamos receber um novo nível, essa transferência que há do mundo espiritual para o mundo natural. Nós estamos vivendo no mundo natural, então Deus vai fazer essa transferência, a transferência daquilo que nós estamos necessitando para mudar de nível. Então nós temos que confiar nesse propósito de Deus, nós temos que orar diariamente por obter a sabedoria de Deus. Então assim, eu posso ter conhecimento, posso ter inteligência, posso ter tudo, mas se eu não tiver a sabedoria de Deus, eu não vou conseguir mudar de nível. Então eu vou ficar patinando nas promessas de Deus. Deus diz para que nós possamos rejeitar tudo aquilo que o mundo está tentando nos dizer, tudo aquilo que está tentando nos tirar da presença dele. Olha o que diz Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa é a sabedoria de Deus. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? No trono de Deus, nas alturas, nos céus. Então, eu tenho que buscar e trazer para a terra para que eu possa viver a eternidade aqui na terra. Então, assim, quando eu tenho esse comportamento, quando eu tenho essa mudança de nível, dizendo, orando a Deus diariamente, buscando a sabedoria dele, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar evoluindo. Olha que diz em Tiago 1,5, diz assim, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu tenho que ter essa sabedoria em Deus. Eu tenho que buscar todos os dias, a todo instante, quando está me faltando o conhecimento da sabedoria de Deus, tenho que buscar nele. Eu tenho que cultivar e andar com as pessoas que têm a mesma fé, a mesma determinação em seguir as promessas de Deus e seguir os caminhos de Deus. Então, assim, eu tenho que viver em comunidade com os irmãos que têm a mesma fé. Se eu andar em conformidade com o que o mundo está falando, com pessoas que são do mundo, em algum momento eu vou negar a minha fé. Eu vou estar fazendo aquilo que é exatamente o que o mundo está praticando, o que o mundo está fazendo. Olha que diz aqui em Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Então, assim, quem é a igreja? A igreja sou eu e você. A igreja sou eu, minha esposa. A igreja sou eu e os meus filhos. A igreja sou eu e os meus parentes. Sou eu e os meus amigos. Mas eu tenho que conviver com pessoas que têm a mesma fé, para que essas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, elas possam olhar e ver o Deus que está em nós. E esse Deus que está em nós é o que vai nos trazer essa mudança de nível. E assim, como Sadraque, Mesaque e Abednego, somos chamados a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Então, independe do que o mundo está me oferecendo, depende do que está acontecendo na vida das outras pessoas que estão no mundo. O que me importa é que o Deus que falou comigo hoje fale com você amanhã e que nós possamos viver um 2025 na presença de Deus, viver a eternidade aqui na terra. É isso que Deus está nos trazendo, é isso que Deus está nos falando, é isso que Deus está nos direcionando. E eu tenho que ter essa verdade comigo. Eu tenho que ter essa reflexão do que Deus está falando com a minha vida. Olha só, para finalizar, o versículo de Hebreus 2,4 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Então, assim, eu vou viver do 2025 pela fé, crendo que a sabedoria de Deus estará na minha vida, crendo que haverá uma transferência de todas as coisas que estão nos céus ao meu favor. Eu estou buscando a presença de Deus. Deus vai transferir essa presença dele para a minha vida, que as pessoas vejam a presença dele na minha vida. Eu estou buscando a prosperidade, a abundância, uma vida familiar, uma vida em Deus. Ele vai fazer essa transferência, porque com essas transferências que ele vai fazer de coisas grandiosas, coisas tremendas, nós vamos mudar de nível. Por isso, creia nessa mudança, nessa transformação, nessa restauração. Um feliz 2025 para você.